Dia 87, Deuteronômio capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 22. Escuta, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos de Anaquim, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anaquim? Saibam, pois, hoje que o Senhor, o seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, e ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações diante de vocês, não fiquem pensando: é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a essa terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da sua retidão de coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, o seu Deus, lhes dá essa boa terra para que vocês tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a sua ira, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem a esse lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor, a sua ira, que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com os dedos de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as duas tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor então continuou dizendo: tenho observado esse povo, e eis que esse povo é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra. Farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que essa. Então me virei e desci do monte que estava em chamas. As duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as duas tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que aos olhos do Senhor era maus, para provocar a sua ira, porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão, que queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Teberá, em Massá, em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor seu Deus, e não creram nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que eu os conheci.
Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: O Senhor Deus, não destruas esse povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. E por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são teu povo, a tua herança, que tiraste com o teu grande poder, com braço forte e com mão estendida. Naquele tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba o monte para encontrar-se comigo novamente. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas de pedra as palavras que estavam nas primeiras, e essas que você quebrou. Depois você as colocará dentro da arca. Assim fiz uma arca de madeira, de acácia, cortei as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas 2 tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci o monte e pus as 2 tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote, Bené, Jacã e foram para Mósera. Ali morreu Arão, e ali ele foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá foram para a terra de ribeiros de águas. Porque esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor e para servir e abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhes prometeu. Permaneci no monte como na primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais de uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém, o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Para o bem de vocês, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o seu coração, o coração de vocês, e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupas. Portanto, ame os estrangeiros, porque vocês já foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez grandes coisas e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Lucas capítulo 8, versículo 4 ao 21. Quando uma grande multidão se reuniu e as pessoas todas vieram até Jesus, ele disse através de parábolas. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra,
e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, Jesus chamou a atenção deles, dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus perguntaram o que significava essa parábola, e Jesus então lhes respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que não entendam, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que estão ouvindo. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, não acontecer que, crendo, eles sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e recebem com alegria, eles não têm raízes. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, logo se desviam. A parte que caiu entre os espinhos estão somente aqueles que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegaram nem a amadurecer. A parte que caiu em terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom coração e reto, retêm a palavra, e esses então frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, colocar num lugar que ilumina muito bem, a fim de que os que entrarem vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, esse lhe será tirado. A mãe e os filhos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: A sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Salmos, capítulo 69, versículo 19 até o 36. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à vista. As afrontas partiram meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Que a mesa deles se torne um laço diante deles, e a prosperidade em armadilha. Que os olhos deles se escureçam, para que não vejam, e faze com que as suas costas não parem de tremer. Derrama sobre eles a tua indignação, e que teu furor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois persegues a quem tu feriste, e fica falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e quem não tem acesso à sua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito. Que a tua salvação, ó Deus, me ponha num alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome do Senhor. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdarão, e nela habitarão os que amam o nome do Senhor. Provérbios capítulo 12, versículo 2 e 3. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, esse o Senhor o condenará. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso.